A nossa aula tem 3 objetivos. Descobrir qual é a missão da igreja, como fazer e se a gente aplica. Se a nossa igreja aplica. Então, vamos lá. O textuário diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que está em Atos 2:42. A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja quando adora e disciplina. Desculpa, irmãos. Igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Aí tem a leitura diária da revista, que eu usei bastante como o tema aqui. Mas a gente não vai ler porque eu vou explanar um pouco. E vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Marcos 16, do 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E está em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, indo para a revista, aqui na introdução, nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Então, vamos lá. A primeira missão da igreja é pregar a palavra. Então, missão 1 é pregar a palavra. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí em 1 Coríntios 1:21, vou pedir para algum irmão ler, por favor. Para me ajudar. 1:21. Isso. É. Isso, obrigado, irmão. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista,
pregando no deserto da Judéia. E Jesus Cristo quando começou a pregar. Então, pregar, eu peguei aqui o significado de pregar, é fixar algo. Geralmente nós fixamos algo para deixar firme, com um prego, com um parafuso, e usamos uma ferramenta para isso, que é um martelo, uma parafusadeira. O que significa isso espiritualmente? Fixar, a gente pregar é para fixar a palavra de Deus na mente das pessoas. E a nossa ferramenta é a Bíblia. Então, nós temos que fixar, por isso que existem os pregadores aqui, estudam, oram, para poder fixar a palavra de Deus na nossa mente. Esse é um dos atos de pregar. O segundo ato de pregar é unir. Então, a gente geralmente prega para poder unir as pessoas com Deus, para poder formarem um só. Desculpa, irmãos. Eu escrevi aqui, mas eu já me perdi. E eu tô lendo, tá? Tá, é isso então. Unir, podemos dizer que a pregação nos une com Cristo, nos une com a palavra de Deus. Então, esse é o ato de pregar. Agora vamos para a segunda parte do pregar, que está aqui na revista. O objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Então, o sentido de pregar, que é fixar e unir, é aqui dentro da igreja. Proclamar as boas novas é lá fora da igreja. Porque nós precisamos falar de Cristo para ter pessoas dentro da igreja para a gente poder pregar. Senão, não adianta de nada. Então, quando eu falar em proclamar as boas novas, a gente está se referindo lá fora, para falar de Jesus para os descrentes. E como eu falei, se a gente aplicar aqui na igreja, nossa igreja se aplica bem nisso, né? Aqui tem pregação, aqui tem palavra boa, palavra de Deus. E lá fora, né, o pastor Serginho aí é a milhão. Fala de Deus para todo mundo, em todos os lugares, onde tiver festa, bagunça, ele está lá. Então, a nossa igreja se aplica na primeira missão. Então, a missão 1 está completa. Certo? Então, vamos para a missão 2, que é discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão ao lado de fora da igreja. Enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateteu ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo do grego matetes ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19. Alguém pode ler para mim, por favor? Apesar que já tem aqui. Mas, por favor, só para aliviar a tensão. Pode ler, por favor. Amém. Ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local, sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Cristo. Eu peguei no dicionário aqui o que é discipular. Discipular é ensinar alguém a fazer algo. Então não é simplesmente dar uma aula. É ensinar, instruir alguém a fazer algo. Eu sou um discípulo hoje.
Sou discípulo do meu pai, do pastor Norival. O Alan, né? O Alan é um discípulo hoje. O meu pai foi discípulo do pastor Norival. E muita gente aqui foi discípulo. O Zé, o pastor Serginho, todo mundo que está fazendo algo na igreja foi discípulo uma vez. Então, aqui dentro da igreja, temos que ensinar. Não adianta ensinar fora, pregar, dar aula para fora. O objetivo é pro crente. Porque é importante a gente discipular. Senão, coitado do pastor, estaria sofrendo aqui. Pregando sozinho, dando aula sozinho. E aí, para mim estava bom, né? Não estaria passando nervoso, não estaria sofrendo aqui, suando frio. Mas, né? Deus levanta. E a gente também tem que querer ser discipulado. Não adianta só ter o discipulador, mas a gente precisa querer ser discipulado. Querer aprender e querer passar também. Exatamente, né? Fazer discípulos. E a nossa igreja cumpre bem esse papel, né? É, exatamente, exatamente. Demora, né? Quanto tempo eu estou na igreja e é a primeira vez que eu estou dando aula aqui. Demora bastante. Mas é isso então. Chega, tô aqui, né? Sou a prova viva. Então a missão pular é isso, é criar pessoas para poder fazer as coisas também. E a nossa igreja cumpre essa missão. Então, a missão 2 aqui está cumprida. Vamos para a missão 3, que é a adoração. Irmãos, eu sei que eu estou indo bem rápido, mas, por favor, me perdoem. Adoração. É uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguém pode ler em Romanos 12:1, por favor? Amém. Obrigado, irmão. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus, de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Eu também peguei o que significa adorar, que é prestar culto a alguém. No nosso caso, é a Deus. E também significa dar glória devida somente a alguém, que também no nosso caso é a Deus. E adorar simplesmente significa agradecer a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer. É a gente amá-lo somente por Ele ser Deus, não por benefícios que podemos ter com Deus. Nosso objetivo não deve ser esse. Nosso objetivo tem que ser adorar a Deus simplesmente pelo que Ele é. E também adorar a Deus não é somente agradecê-lo, né? É ser diferente. É não ser igual ao mundo. É fazermos a diferença lá fora. Eu sempre deixo claro para todo mundo que eu sou crente. Eu tenho até um testemunhozinho para contar, que vai ficar para a parte de edificar. Mas é bom a gente ser crente, é bom a gente anunciar que nós somos crentes, porque a gente não precisa nem nos justificar. Deus já justifica por nós e as pessoas de fora já justificam pela gente. Então, isso é adorar a Deus, isso é ser adorador.
é fazer lá fora também. Não misturar, né? Porque muitos crentes se misturam com o mundo. Eu vi uma igreja aí no carnaval que estava fazendo folia, falando que era para Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ô, irmão, vamos se converter aí, né? Para mim é uma desculpa que usam para poder participar da festa do carnaval e do mundo. Exatamente. Os meus amigos que são fora da igreja até comentam comigo, falam, nossa, mas você é um crente diferente, você joga bola, você sai com a gente, você tá com a gente, mas você não faz o que a gente faz, você não bebe, você não fala palavrão, você não fica se envolvendo com coisas erradas. Fala, gente, eu sou crente, mas não sou alienado, né? E eu acho que isso é é um tipo de evangelismo. Porque a gente mostra que a gente pode estar junto, mas não precisa fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ser diferente. Nós temos que, pode estar junto, pode sair, pode jogar bola, mas só não fazer o que as pessoas estão fazendo. Eu sempre levei isso comigo, o pastor sempre ensinou isso também. Então, essa é uma forma de adorar. E, consequentemente, nossa igreja faz isso, porque nós fomos ensinados assim. E vamos para a quarta missão, que é edificar. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usado por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4:12, se alguém puder ler, por favor. Quatro doze. Amém. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifique-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. Eu entendo aqui que edificar é conduzir à virtude. E uma forma de edificar é justamente dando um testemunho. Que eu acho, né? Não sei se estou errado. Mas eu vou contar aqui um testemunho que aconteceu comigo na empresa. Eu trabalho lá na empresa vai fazer 11 anos esse ano. E aí, uma certa vez, um cliente precisou de um suporte e eu não atendia cliente. E aí me colocaram para atender, porque o único que sabia mexer no equipamento era eu. Aí eu fui fazer, estava a supervisora do suporte, um rapaz do suporte para acompanhar e eu no telefone. E aí a gente conversando, falando, vamos atender esse cliente, ele é muito chato, ele é amigo do diretor, então tudo que acontece ele já liga direto para o diretor. Então, vamos tentar atender da melhor forma. Falei, tá bom, não tem problema. Aí colocaram o cliente na linha, o cliente muito mal educado com a supervisora, mas muito, 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 muito. Ela falava, ele falava assim, meu, fica quieta, quem entende é o Rafael, não é você. Então fica na sua, deixa eu falar com ele. E isso deixou o outro rapaz revoltado. Atendi, fiz meu serviço, legal. E aí o rapaz foi e xingou o cliente. Só que ele não sabia que o cliente estava na linha ainda. E aí ele foi, desligou o telefone, ligou para o meu diretor. Qual foi o menino que me atendeu lá?
Aí o diretor foi o Rafael e tal. Não, ele fez o serviço aqui muito bem, só que eu acho que ele esqueceu que eu estava na linha e ele me xingou. E aí meu diretor estava em reunião com gestores. Aí ele falou assim, nossa, gente, aconteceu uma coisa aqui muito chata, eu preciso sair para respirar, preciso beber uma água, porque não foi legal. E aí um gestor que não é da minha área, não era o meu gestor, era o gestor do suporte, falou assim, mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, o Rafael xingou o cliente. Aí ele falou, não. O Rafael? Não, não pode ser. Pô, acho que o palavrão mais pesado que o Rafael falou foi bobo. Como que ele vai xingar alguém? Ele falou, não, Gilson, vou descobrir isso aí, não foi o Rafael. Tenho certeza que não foi o Rafael. Aí o Gilson falou, então tá bom, então vê lá. Só que a supervisora ficava me mandando mensagem. O cliente ouviu você xingando ele. Eu falei, mas eu xinguei? Não xinguei. Ele falou, não, mas ele ouviu. Eu falei, mas você ouviu eu xingando? Ela, mas ele ouviu. Eu falei, minha querida, eu não perguntei se ele ouviu. Eu perguntei se você ouviu eu xingando. Ela, não, vamos puxar na gravação. Eu falei, então puxa na gravação. Aí liguei pro meu chefe já. Falei, meu Deus do céu, né? Falei, Mark, seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Ele, fique em paz, cara. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é. E a gente sabe que você não fez isso. Aí puxaram na gravação e viram que foi o outro rapaz que xingou, tomou uma advertência. E eu acho que isso é edificar. É a gente mostrar que a gente é crente de verdade, né? Porque você imagina se ninguém me conhecesse. Eu ia tomar uma advertência à toa. Porque até puxar a gravação, até descobrir que não foi eu, pronto, o nome do Rafael já estava rolando na empresa inteira. E quando é coisa ruim, rola na empresa inteira, assim, ó. Não, nossa, você é doido. Tá todo mundo sabendo já que o Rafael xingou um cliente. E o coitado do Rafael não consegue xingar nem coitado. Mas então edificar é isso. E a nossa igreja também cumpre essa missão de edificar os outros. E vamos para a missão 5, que é comunhão. Isso aqui eu dividi em 3 partes, essa missão. Na verdade, são 3 missões que se remete a uma só. Mas vamos para a primeira, que é comunhão. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Está em Atos 2:42. Por favor, se puderem ler. Amém. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Então, comunhão é ter parceria com os membros da igreja. É a gente conversar, é a gente participar, é fazer coisas fora da igreja. É termos literalmente como irmãos. É desabafar, é dar conselho. E uma coisa que eu acho bem importante e que a nossa igreja faz, isso eu já vou entrar na missão 6, que a missão 5 aqui é cumprida com sucesso, com comunhão. Sim, pastor? Não, tem que rolar, né? Não, mas tem que rolar, né? Tem que funcionar isso. Não, isso aí não. Não, a igreja em casa não faz sentido, né? Falar, não, vamos lá. Eu sou crente, mas sou crente de casa. Não. Até porque, quando o pastor vai dar a ceia e vem alguém de fora, ele fala, se vocês estiverem em comunhão com a sua igreja, participa da ceia. Então, quem fica crente de casa não faz parte do corpo do Senhor. Então, tem que vir para a igreja, né? Tem que ter comunhão com os irmãos da sua igreja.
Então não faz sentido ser crente de casa. Não existe isso. E parece que a pandemia fez isso, né? Mais crentes caseiros, com transmissão ao vivo, com vídeo salvo, postando. Não, gente, é errado. Tá? Comunhão tem que estar na igreja. Não adianta estar em casa e falar, conversa com o irmão pelo WhatsApp. Não, pelo amor de Deus. Isso não é comunhão. E aqui a gente se aplica tanto que eu e o Alan, a gente é amigo há quanto tempo? Nossa, 20 e poucos anos já. A Aline, já conheço o Claudinho, o Jefferson, o Jonathan. A gente tinha uma comunhão aqui que era enorme. A gente brigava, se estapeava, se matava. Mas se alguém de fora mexesse com um de nós, meu Deus do céu, a gente ficava o bicho. Não podia não. Só a gente podia bater nos da gente, né? Não tinha essa não, né? E a nossa comunhão era bem forte mesmo. Por exemplo, quando a gente era mais jovem, sexta-feira era o dia de um estar na casa do outro. Eu ia para casa do Alan, ficava a noite toda, virava a noite jogando videogame, ou em casa, ou ia para casa do Jefferson, a gente ia para casa da Meire, da mãe da Camila e da Bárbara. A gente se reunia para qualquer coisa. Para assistir jogo, para assistir filme, para jogar videogame, para fazer nada. Ficavam olhando para a cara do outro, mas a gente estava junto. E isso é comunhão. A gente se conhecia, a gente se conversava, a gente dava conselho um para o outro. Isso que a gente era adolescente, né? Então não tinha muito que dar conselho, mas a gente dava. Então essa é a missão 5. E a nossa igreja aqui aplica bem essa missão. Aí vamos para a missão 6, que é unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Eu queria que os irmãos lessem 1 João 1,7, por favor. Que não está aqui, mas eu peguei aqui na leitura diária. Amém. Ó, esse unidade e fraternidade, eu tiro uma forma aqui que eu acho que a gente deve agir. Aqui a gente faz bastante isso. Mas, por exemplo, uns irmãos têm um negócio. Meu pai é tapeceiro. Aí os irmãos vão lá, preciso reformar o meu sofá. E vai e procura uma pessoa que não é da igreja. O irmão Josias tem um negócio de portão. Os irmãos vão lá, eu quero um portão, mas eu não vou falar com o irmão, não. Falar com fora da igreja. O Emivaldo, quando estava aqui, era mecânico. Vou procurar outro mecânico, vou procurar o Emivaldo, não. E eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente tem que dar valor para quem está aqui primeiro. Pode, não gostar. Não gostei, irmãos, cobrou muito caro, eu vou procurar outra pessoa. Mas a gente procurou primeiro a pessoa. Dar prioridade para quem está aqui, quem está aqui dentro. O irmão já fez um serviço para mim. Quando lá no meu condomínio falaram, precisa arrumar o portão. Eu falei, opa, lá na minha igreja tem um rapaz lá que mexe com o portão. Então, bolo, calor, né? A gente tem que trabalhar com quem está aqui. Com o seu campus, com informática. A gente tem que usar quem está aqui. Então eu falei lá no grupo da igreja. Falei, tem um irmão lá na igreja lá que mexe com o portão. Eu vou falar com ele. O pessoal, tá bom. Falei, é isso. Agora quem comanda sou eu. Falou de portão, já manda mensagem, né? Josias. Já falo com eles, já vai lá. Até o Danilo que vai. Já conheço há bastante tempo, que é o filho deles. Então a gente tem que usar. Manda. Ué. Eu acho mais que justo. Tá certo, ué. Quem disse que empresário trabalha? Empresário só manda, só recebe, só. O Emivaldo, quando estava aqui, eu só levava o carro lá. Hoje eu tô órfão de mecânico. Meu irmão foi embora, falei, meu Deus do céu, não foi, pai? Falei, pai, onde eu levo? E agora? Mas como? Meu carro quebrou, eu não sabia o que fazer. É difícil. Mas isso é unidade e fraternidade. A gente trabalhar com quem a gente tem. Aqui. Dar prioridade aqui.
Irmão, e assim, ó. Se o irmão cobra caro é porque o serviço é bom. Lembrem, não paguem barato, porque coisa barata é ruim demais. O barato sai caro. Depois vai ter que pagar outro para refazer o serviço e vai pagar mais caro ainda do que você pagou da primeira vez. Então, pague caro com o irmão. Abençoe o irmão. Amém? Ah, mas é mesmo. Então, a missão 6 aqui, unidade e fraternidade, é isso. É a gente abençoar os nossos irmãos aqui da igreja que prestam serviço. Amém? E a gente faz aqui, né? Faz bastante aqui. As cadeiras meu pai que fez. Lá os irmãos me ajudam com o portão lá em casa. A gente compra bolo da Lu. Aí, ó, o Miguel. É bom saber. Se alguém perguntar, eu já tenho quem indicar. Aí, ó. Então, é bom divulgar, irmão. A gente tem que divulgar o que a gente faz. É bom, né? O Campinho sempre. Ó, o senhor Campos, ele me ensinou a mexer com o computador. Ele não cobrou nada de mim. Nada, 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 nada. Hoje eu comecei com o senhor Campos. Então não lembra, né? Não, né? Lá na outra igreja. Lá na outra igreja. O senhor que me deu o curso de manutenção. Comecei assim, ó. Tá aposentado, né? Tá bom. Já não tá mais. Então, gente, ó, lá arruma computador, tá? Se vocês precisarem. Né? Fala que é, irmão. Fala que é, irmão. E cobra. Então, ó, vamos para a missão 7 e a última missão, que é a comunidade solidária. Ó, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneu possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usada por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. Por favor, alguém pode ler? Amém. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, 35, 36. Por favor. 25, 35 e 36. Amém. Isso, obrigado, Zé. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato. Então, essa missão é a gente ajudar quem está necessitado, que também se encaixa muito na parte da comunhão. Aqui a gente faz isso. A gente monta a cesta básica para quem precisa. A gente leva comida pro pessoal na rua, né? De terça-feira lá na Cracolândia. E a gente sempre fez isso. Sempre, sempre, sempre. Desde que eu me entendo
por gente não, porque... Mas desde que eu entendo as coisas, eu sei que aqui a gente faz isso. A gente ajuda as pessoas. Isso é ser cristão. A gente fala, eu sou crente, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, mas se não ajuda quem está necessitado, eu acho que está falhando em alguma coisa, né? Está devendo algo. Então não é 100% crente se a gente não ajuda quem precisa. E a gente aprendeu muito aqui em ajudar quem precisa. E não só com alimento, mas, poxa, o irmão está passando, não consigo pagar uma conta. Irmãos, não tenho vergonha de falar. Nós estamos aqui para ajudar. Nós temos que ser assim, temos que ajudar uns aos outros. A gente ajuda pessoas que a gente não conhece, imagina quem a gente conhece. A gente dá comida para pessoas que a gente nunca nem viu na vida. Então a gente tem que ajudar as pessoas aqui dentro. E aqui fazemos bem isso. Aqui não... A nossa igreja, acho que é 100%, né? Passou em todas as missões aqui. E é muito gratificante fazer parte disso. Nossa, meu Deus do céu. E eu vejo que aqui é uma família de verdade. Eu vi isso, pelo menos para mim, quando eu pedi para o pessoal ajudar com o teclado. Nossa, meu Deus do céu. Eu estava pensando em 10 pessoas. A gente conseguiu mais de 20 pessoas. Então, eu estava pensando um pouco, baixo, né? Baixo, bem baixo. E eu vi que a gente ajuda em tudo que precisar aqui. Amém? E vamos para a conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. E a nossa igreja cumpre com a missão pela qual foi chamada. Amém? E Deus abençoe, irmãos.